Mas tá rodando? Tá rodando. Ah, então. Vocês não querem um docinho? Obrigado. Tem bala aí, Rica? Daquela de tigela? Não. Não tem. Aquela lá Hoje só tem chocolate e creme. Tá aqui, tá lá, Isso aqui é pior, acaba rapidinho. Isso aí é. Olha o que tem aqui. Então é o seguinte, nós estávamos falando de... Das dimensões fluídicas. Sim. Quem mais? Zigomar, Kelly e Alexandre. Ó, desse horário até às 18 nós estamos fazendo um curso. Mas vocês podem ficar à vontade, se quiserem, inclusive, sentar aqui, ó. Tá bom? Se achar que é melhor e tal, tá bom? Fica à vontade. Então nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de nos reunirmos e discutirmos esses assuntos que muito nos interessam, especialmente as mediunidades, para o bom desenvolvimento da mediunidade, dos próprios médiuns e para as atividades na casa espírita. E nós agradecemos e pedimos que estejam conosco os mentores que cuidam desses assuntos aqui na crosta. E damos também as boas-vindas novamente aos irmãos que trazem aqui os seus discípulos, os nossos irmãos instrutores. E nós agradecemos pelas inspirações e pedimos que possa ser atuado em nós, com os mentores, para ampliação do entendimento e da compreensão. Graças a Deus, e graças a Jesus. Eu estava fazendo não é uma discussão no sentido pejorativo, não, uma discussão boa, tá? Quando você tem algum problema lá na sua casa, eu já percebi que os médiuns não têm o hábito de pedir prece para eles. É um negócio meio esquisito, porque você vê o médium pedindo prece para a família inteira. Não pediu para ele, tá tudo bem, né? Eu não estou sabendo de nada. Depois, quando eventualmente a gente se encontra em alguma reunião, a pessoa vai falar como é que ela estava, como que ela passou. Eu sempre pergunto, né, o médium. E ele fala que não ficou muito bem a semana passada, ou não sei que dia. Por que você não falou nada? E aí, isso se trata de vários problemas que acontecem conosco, inclusive problemas de saúde. Tem médium que tem, por exemplo, muita dor de cabeça. Não é só a Kelly que tem dor de cabeça. Tem muita gente com dor de cabeça. E a pessoa, às vezes, nem toma remédio porque ela quer ver se isso passa sozinho. Mas vamos pensar bem nesse negócio. O que vocês acham disso? De esperar passar a dor de cabeça por conta própria, sem tomar medicação. Não estou nem falando agora da ajuda, que nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Vocês não acham estranho, pessoa com conhecimento? Porque veja só, para comer de conversa. Se nós pegarmos, aqui nós estamos em 9 pessoas, né? 3, 6, 9. Dessas 9 pessoas encarnadas que estão aqui, provavelmente 90% a 100% dessas 9 pessoas tem curso superior. Né? Tem um cabedal cultural importante, é inteligente, não adianta só ter a faculdade, né? É inteligente e muitas vezes pratica o que estudou. Não é interessante você pensar que é uma pessoa com inteligência, com médium, que aprendeu um monte de coisa aqui nos trabalhos mediúnicos ou em outro lugar, não tomar remédio para esperar passar sozinho a dor? Isso é esquisito, né? No mínimo. Aí você tem que pensar o seguinte, por que você faz isso? Tem que pensar nisso. Por que eu não estou tomando remédio? Ah, remédio faz mal. Ataca o estômago, toma um remédio para o estômago para poder tomar um remédio para dor de cabeça. Tem solução para tudo hoje, não é? Fala a verdade. Se você está numa pegada de espiritismo, você tem que imaginar o mínimo do mínimo do mínimo. Todo mundo é médium. A mediunidade pode ser menos ou mais ativa, tá? Tá bom? A gente chama de mediunidade ostensiva, mas o cara está ativo, não está trabalhando, está inativo. Por que você não está tomando remédio, pelo amor de Deus? Aí você volta lá para o que nós estamos estudando, os fluidos. Qual é a atividade na casa espírita que mais movimenta fluido? O passe? Um passe, gente. Nós falamos isso várias vezes. Tá bom? Então é o seguinte.
O que é o passe? Vamos ter que retomar, porque Uma transmissão vocês de têm que se fluidos, fortalecer né? no conhecimento, senão vocês não vão entender o que vocês estão fazendo. O que o passe faz? Não é uma transmissão de fluidos? Você capta fluidos bons, É. emana para a pessoa e Isso. tira os fluidos ruins que vai para o universo? E como você faz para movimentar os fluidos? Pela prece, pela vontade da prece. Orando. Não entendi. Orando. Orando. Então você faz um pedido lá, através da sua vontade de ajudar, de fazer o bem, você aplica o passe na pessoa. Sim. E o que o passe faz com a pessoa? Então, Ajuda, cura. você falou. Troca os fluidos, né? Você Como se troca o fosse uma fluido. troca. Então a pessoa está envolvida por um fluido que não está muito bom Sim. e você pede para envolver em bom fluido. Por uma lei da física, que é o que a gente conhece aqui na Terra, que a gente não conhece muito bem energia e quer se meter a mexer com energia. E a pessoa se lasca, tá? A gente pode mexer com fluido, com energia não é bom mexer não. Tem que pedir para quem tem conhecimento e quem tem competência para isso. Ou seja, espíritos que são, sabidamente, de outro mundo, superior. Mas você movimenta fluido. E pela lei da física, um corpo não pode ocupar o lugar do outro junto. Então, quando você pede para envolver com fluido bom, o fluido ruim tem que sair, né? Para o outro ocupar o lugar. Porque no fluido que a gente movimenta, para nós, ele é imponderável. Pode-se falar assim? Pode-se falar assim? A gente não pega, não sente, muitos de nós não vê, Sim. tá certo? Mas para os mentores, ele é muito grosseiro. Tá? O fluido que nos envolve, para o mentor, para o espírito iluminado, ele é tão grosseiro quanto um líquido para nós, uma água, um café, um fluido. Entendeu? Um spray, um aerosol. Tá bom? Então você movimenta fluido. E de onde vem esses fluidos? Qual é a origem do fluido? Deus. De Deus. E aí você vai imaginar o seguinte, ó. Presta atenção nisso que vocês estão sofrendo à toa, tá bom? Ou quem não está usando isso está sofrendo. E aí a pessoa acha, depois com um monte de gente do espiritismo, kardecista, acha que a Terra é um lugar de sofrimento. A Terra não é lugar de sofrimento. A Terra é um lugar para você pagar as coisas que você fez no passado. E você não precisa ser castigado para pagar a dívida. Alguém aqui já fez prestação, financiamento? Sim. Então levanta a mão, pô. Tá com vergonha do quê? Você não tem que pagar o crediário lá, ou sei lá como é que você fez? Sim. Ué, mas se você fez Pode um financiamento... duras? Pode levantar tudo. Se você fez um financiamento, por exemplo, de um veículo, tá? A menos que você fez isso porque não tinha outra saída para fazer alguma coisa, levantar dinheiro, você não fez o financiamento com a prestação de acordo com o que você pode pagar? E se você estiver trabalhando bonitinho, tá tudo certo, você não vai pagar a prestação? É a mesma coisa. Mas o espírito tem mania de achar que isso aqui é para sofrer. Ah, dor de cabeça. Vou continuar aqui trabalhando. Tem que até apagar a luz, né? Porque vira uma enxaqueca o bagulho. A pessoa não toma remédio na hora que começa a doer a cabeça. Ela não toma remédio. É incrível, cara. O seu nome mesmo? Alexandre. Alexandre, é um negócio incrível. A pessoa não toma o remédio. O que foi, Magno? Nada. Não A concorda? cara dela Não. entregou. Tá todo mundo olhando pra minha cara Ela também. tá olhando. Não, ela está olhando para sua cara porque aquela moça ali teve desconforto também. E não falou nada. E muitas vezes, provavelmente, ela também não toma remédio. Porque eu não estou falando de uma pessoa específica. Eu estou falando para vocês porque eu lido com 60 pessoas do grupo. E eu mando mensagem no particular para muita gente. Como é que você está? Tá tudo certo. Tá bom, tá tudo jóia. Oh, que bom, né? Tá tudo jóia, tá bom. Quando chega na reunião, que não é só essa reunião, eu encontro a pessoa na rua, encontro a pessoa na casa de repouso. Vocês lembram da história da Cris? Ela sabe disso aí, não é falar da pessoa porque não está. Ela sabe porque eu uso isso, eu já falei com ela, ela permitiu. A Cris está conosco há uns 2 ou 3 anos, pelo menos. Tá certo? Como é que você está? Tudo beleza, tá bom. Aí um dia nós estamos lá na Cris, numa reunião lá com ela, e aí eu percebi um negócio, falei, escuta, você tá tudo bem? Tá. Mas você tá com algum problema de respiração? Tenho, eu não respiro pelo nariz. Como que você não respira pelo nariz? Eu não respiro pelo nariz há anos, décadas, eu nem lembro mais quanto tempo faz que eu não respiro pelo nariz. E você não achou que nunca precisava falar um negócio desse?
É que eu achei que você tem mais problema, mais difícil, mais complicado para resolver. Por que eu vou falar sobre isso? Você é doida. O meu patrão, o seu patrão, o nosso patrão é exigente. Presta atenção nisso. Se as pessoas não te derem trabalho, você fica desempregado. Deus e Jesus são o meu patrão e o meu CEO é o Jesus, tá? Na minha empresa, onde eu trabalho. Se vocês ficarem com essa coisa de não vou dar trabalho porque você tem coisa mais importante para fazer, eu perco o emprego. Imagina se todo mundo fizer isso. Vocês têm que parar com essa história, porque isso não é pensamento de espírita. No espiritismo não há nenhum herói. Não tem heroísmo. Nós não viemos aqui para sofrer. E as pessoas sofrem porque não pedem ajuda. Deus manda fluido para nós. Isso vocês têm que imaginar isso aqui, ó. Deus derrama fluido sobre alguém. Tá bom? Qual o próximo que ele derrama fluido? Mais próximo dele? Jesus. Espírito puro. Tá bom? Um exemplo, Jesus. Alguém aqui está imaginando que Jesus não precisa de nada? Você está equivocado. Ele precisa também de recurso de Deus. Tá? Ele pega o fluido universal de Deus, usa o que ele precisa e derrama o resto sobre alguém. Ele vai derramar o restante para que espírito? Para que espírito não? Para quem? Para os espíritos. Agora eu já falei. Para os espíritos. Para os espíritos. Para quais espíritos ele vai derramar aqui? Supremos, né? Pros Primeiro, espíritos superiores. superiores. Estes vão usar o que é necessário para ele e depois vai passar para os outros espíritos. Tá? Vamos por aqui, mais ou menos, iluminados. E assim por diante. Vai em cascata, tá legal? Esses espíritos que já estão mais ou menos em contato conosco, trabalhando conosco, vão derramar sobre nós o recurso que ele puder. E como é que você consegue receber recurso, tá? Sem que alguém esteja te ajudando, esses fluidos. Por exemplo, o que eu quero dizer? Eu não estou indo lá na sua casa aplicar passe, você está precisando de ajuda. Como que você faz para receber essa ajuda? Sem o passe. Na prece. Na prece. Sim, Na mas prece. como que você faz? Na prática você faz o quê? Você faz uma prece. Sim. uma E você na prece você faz o quê na prática? Autopasse. Você pede ajuda. Isso. A prece é um pedido de ajuda. Sim. Que eu peço para mim ou para outrem. Isso. Tá bom? Então peça ajuda. Bom, mas eu tenho um grupo no WhatsApp. Tem 60 pessoas no grupo. No meio desse grupo do WhatsApp nosso, tem espírito pequenininho, em termos de recursos, que nem eu, e tem espírito superior no meio do grupo. Vocês estão desperdiçando isso, hein? Vocês têm contato com o espírito superior de outros mundos. Tá? Tem espírito superior no nosso grupo que, se vacilar, ele está muito perto de Jesus, hein? Mas muito perto mesmo. O cara faz uma prece lá, ela faz uma prece lá, Jesus atende ela diretamente. E vocês não estão usando o grupo. Pode verificar. Se você pegar no grupo 60 pessoas e você vai lá toda noite, a gente tem prece às 21 horas, tá? Se vocês precisarem. Toda noite. Desde que começou. Desde quando começou essa prece? Das 9 horas? Nossa, nem lembro mais quando. Desde o começo da pandemia. Nunca mais paramos. Toda noite. Liga a mediunidade e faz uma prece boa às 21 e tenta perceber quem é que está junto com você no grupo fazendo prece. De 60 pessoas. Meia dúzia. Poucas, eu já vi. E os que não estão fazendo, não estão recebendo ajuda. Porque eles acham que não interessa, não tem importância. Pode perceber. Você percebe quem que está ligado na prece, principalmente por quem pede ajuda para os outros. Não, a Lica mandou prece para ajudar a irmã dela, ou sei lá quem, o filha, né? Filha adulta, por exemplo. Certamente, 9 horas, ela vai lembrar e vai fazer prece. Sim. Entendeu? Então, quando a pessoa manda alguma mensagem pedindo prece para alguém, geralmente naquele horário das 9 horas ela está ligada na prece. Mas pode perceber quantas pessoas pedem ajuda na prece. Em resumo, será que essas pessoas que pedem ajuda na prece são só elas que estão sofrendo? Não, a maioria não pede ajuda, espera passar. Então nós temos 2 problemas principais. Não tomar medicação, e aí você está, como que se diz, desperdiçando a ciência e a medicina. Por incrível que pareça, ainda tem gente nesse mundo que acha
um monte de coisas sobre a medicina, um monte de coisas sobre a ciência e não usa a ciência. A ciência é inspirada por espíritos superiores, gente. Tá? Há uns 50 anos atrás, seu Zigomar, Sim. eu e o seu Zigo que somos mais velhos daqui, né? Somos. Graças a Deus, né, Zigo? Você, né? Somos sim. Né, Júlio? Zigo, Júlio. Não. Né, seu Zigomar? Somos nós, exato. Há 50 anos atrás, você demorava em torno, numa estatística, numa média, de 10 anos para descobrir uma vacina, para desenvolver uma vacina. Tá bom? Quem vocês acham que trabalhou tanto para inspirar o mundo inteiro a descobrir uma vacina para o Covid em um ano? Os espíritos superiores. Os espíritos médicos, superiores, gente. É. Se não fosse eles para inspirar, inclusive as pessoas a botar dinheiro nisso, tá? Metade da humanidade da Terra em 10 anos teria morrido. Metade do planeta teria ido embora. Pode pesquisar, que se vocês quiserem, a gente chama espírito iluminado, espírito superior aqui na reunião e vocês perguntam para ele. Quantas pessoas tem no planeta hoje? 8 bilhões. Quase 8 bilhões, né? Só na China tem mais de 1 bilhão e 500 milhões. Não é isso? Deve estar por volta de 1 bilhão e 700. E na Índia também, né? E na Índia. 8 bilhões. Você sabe o que é morrer 4 bilhões de pessoas se essa vacina não tivesse saído? Metade do E o planeta. resto do mundo ia passar fome, ia ficar na miséria. Porque o dinheiro que você ia gastar com isso ia dar um monte de problema, não tem lugar para pôr corpo, não tem lugar para pôr corpo. Sim, sim. É. Ia desenvolver um monte de outras pestes e pragas, Tá. como aquela doença que dizimou 1/3 do planeta quando teve a peste bubônica, Sim. Foi na Europa. Foi na Europa no que era a século- peste negra. acho que no século XII, né? Século XIII. Eles começaram a melhorar as condições daquela época, que não tinha vacina. Quando eles isolaram, descobriram que isolando o povo e usando uma máscara que eles nem sabiam que aquela máscara estava filtrando o vírus, por exemplo, se eu não me engano, na Inglaterra, escolheram um lugar que lá parecia uma ilha e começaram a colocar os corpos que não dava conta. Não vamos enterrar aqui não, vamos pular naquela ilha. Uma ilha cheia de defunto que ninguém tinha contato com aquela ilha. E os que iam para lá, iam cuidar, começaram a usar uma máscara que vocês já devem ter visto, que era uma coisa horrorosa, bicuda, assim, ó, que os médicos começaram a usar. Foi o que salvou os médicos. Eles não sabem até hoje que não era a flor, o perfume que eles colocaram na máscara. É que aquele monte de coisa que eles colocaram no bico da máscara filtrava o oxigênio que ele respirava. Muito depois que foram descobrir o vírus. Então você imagina 1/3 de toda a Europa, que é um absurdo, já é por si só um absurdo. Então, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Sim. E hoje, em um ano, desenvolveu uma vacina da pior epidemia que o planeta teve em toda a sua história. Tá bom? Faz a conta quantas pessoas morreram antes da vacina e até um pouquinho mais depois, de gente que não queria se vacinar. Tudo bem, cada um faz a sua escolha, né? Mas sem a ciência e sem a medicina, nós todos estaríamos muito, muito, muito na miséria hoje. Com certeza. Nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos na rua, passando fome. Ia ser uma quebradeira do planeta. Tá? A quebra da Bolsa, 2008, essas coisas todas que deu problema no mundo, isso aí não é nada, gente. Isso aí é cosquinha perto de uma pandemia dessa. Imagine hoje o mundo com 8 bilhões de pessoas, com a peste negra, sem ciência e medicina. Era só você imaginar isso. Quanta gente ia morrer. Né? A densidade demográfica naquela época era uma brincadeira. Né? Hoje você tem uma densidade demográfica no mundo que é absurda. São um monte de gente morando em 1 metro quadrado, a estatística, né? Tá? Então, por favor, disso tudo que nós estamos fazendo não adianta nada se vocês não pedirem ajuda, se vocês não forem atrás da medicina, se vocês não tomarem medicação e não vierem para trabalhar ou pedir prece. Vocês vão sofrer de bobeira. Como os 2 filhos únicos da Inês estão aqui, a dona Inês tem um monte de problema de saúde. Tá? Nesse momento já tem mais de mês que ela não vem porque ela não está conseguindo nem andar de ciático. Tá legal? Eu aposto com vocês todos. Se conseguir trazer essa mulher na cadeira de roda aqui, ela deitar na maca, ela sai daqui andando. Mas eu não posso convencer uma pessoa de que a maior parte do que ela está passando é espiritual. Entendeu? Ela está tocando na medicina, mas está faltando uma parte. A espiritual ela não está cuidando. Entendeu? Não está cuidando. Por exemplo, quanto tempo faz
ou no último mês que ela não está vindo, quantas vezes vocês viram Dona Inês com pedido de prece no grupo? Eu vi várias. Não, eu já vi o Júnior, você mandando. Imagine o seguinte, se ela tivesse no médico, indo no médico, e se ela tivesse tendo prece toda noite, e se ela viesse pelo menos em uma reunião durante a semana, carregada, que ela já veio carregada aqui, o Júnior já carregou essa mulher no colo desde o carro até aqui, e a Marli, ou não sei quem, com a bengala dela atrás, porque ela só andava de bengala. Naquele dia, e um outro que ela veio tentar andar sozinha, que ela caiu no meio do jardim, tá? Ela veio para cá, foi cuidada só na mediunidade, que não tinha Dr. Hans ainda. Ela saiu daqui, foi embora na frente de todo mundo e esqueceu a bengala para trás. Vocês precisam se convencer de que a maior parte das coisas que atingem vocês é espiritual. Por quê? Você está insistindo de que tudo é espiritual? Eu não posso fazer nada. Pega o Livro dos Espíritos na questão 459. Já pegaram? Já. Uma perguntinha simples lá. Os espíritos, eu vou fazer uma tradução livre, né? Os espíritos influenciam na nossa vida? Pergunta Kardec. O que o Espírito da Verdade, Jesus, respondeu? Sim. Muito mais do que você imagina. E na maioria das vezes, né, em quase todo o tempo, são eles que vos conduzem. E aí você fala para a pessoa, olha, você não está bem, você está diferente, você está estranha, você está mais ou menos assim, assado. Eu estou vendo aí que você está com um probleminha aí, vamos cuidar desse espírito? Imagina, tudo para você é espírito? Não é tudo, é só o que eu vi. Agora, pense o seguinte, com a mesma coisa que nós comparamos sobre o remédio para dor de cabeça. Né? Por que não usa? Aí uma pessoa fala para você, escuta, não é melhor você cuidar disso aí? Estou vendo, tem uma coisa errada aí, vamos cuidar na mediunidade? Em vez da pessoa falar assim, pô, mas para você tudo é espírito, por que não fala assim, olha, vai custar quanto? Nada. Nada. Se não tiver nada, também não tem nada. Mas nós vamos verificar só. Pô, então, qual o problema? De graça, uma coisa que pode me ajudar, não vou pagar nada, e tem gente disposta a me ajudar. E tem recursos para ajudar. Né? O problema é se não tivesse. Então, movimentação de fluido, tudo abaixo de Deus emana de si mesmo fluido. Inclusive os minerais. Tá? Entendeu? Já viram aquele vídeo sobre aquele japonês que fala sobre a água? Masaru Emoto. Que quando você canta uma música, toca uma música de Beethoven, a água fica brilhante, iluminada, mas se você puser a voz de Hitler na época da guerra, ela fica preta. Sim. Então você imagina o que a água pode fazer. Agora, antes de tudo, todo mundo aqui bebe bastante água? Duvido. Eu bebo. Eu também. Ótimo. Tá. Graças a Deus. 2 copos por dia. Alguma coisa nós estamos aprendendo. Quanto? 2 copos. 2 copos d'água por dia? Com 1,80 de altura, 110 quilos? Mas eu estou com sede. Você sabe quanto tem? Vocês sabem, ele fez educação física. Vocês sabem quanto tem de água no seu corpo? A composição do seu corpo? Mais de 75% do nosso corpo é constituído de água. Olha. Então fica assim, parado com 75% do seu corpo feito com água, tá bom? Certo? E fica parado pensando coisa ruim. Assiste o vídeo do Saligaru Saliguchi, como é que é o nome do cara? Masaru Emoto. Viu? Eu sei até o nome do cara, Saligaru Saliguchi, do Fujiro Nakomi. Assiste o vídeo dele, aprende, e aí você fala assim, então o que acontece comigo, que tenho 75% a 80% do meu corpo feito com água, constituído com água, o que acontece se você ficar parado escutando a sua cabeça, falando besteira para você? Tá tudo preto. Raiva, ódio, frustração, pensamento negativo de qualquer pessoa e também de você mesmo. O que acontece com o líquido do seu corpo? Doença. A água fica escura, a molécula. Então, pensamento bom, uma boa música, uma boa palavra,
Uma prece faz o que com o seu corpo de carne? Bem, Uma das explicações da prece, que é composto com água. Tá bom? Tá certo ou não? Posso Quem tá falando? perguntar? Eu. Oi? Quando você fala fluido, poderia ser também a energia? Não. Não, diferente. Não, é que é fluido uma coisa, energia é outra. Tá. Aliás, a energia que a gente conhece, nós que estamos ligados à Terra, a gente não sabe se nós viemos daqui mesmo, se somos originários daqui ou se viemos de outro lugar. Então, por via das dúvidas, a gente não mexe com energia. A gente pede a quem entende. Ah, você começou falando isso, verdade? Tá bom? Tá. Mas é do fluido universal que advém tudo o resto. E é provável, então, que a energia também vem do fluido universal. Só que para nós, o Kelly, é Kelly, né? Só que para nós, o Kelly, a energia, o jeito que a física explica para nós a energia, é uma coisa absolutamente singela. Um resumo popular, bem grotesco que eu vou fazer agora, e me perdoem os físicos, é que a energia é tudo aquilo que produz trabalho. Olha isso. Bom, isso é o que a gente conhece de energia. E o cara ou a pessoa quer mexer com energia. Tá? Por exemplo, tem gente que faz um tal de reiki e tá tudo certo, vai fazer reiki, não tem problema nenhum. Com o cara que mexe com reiki, tem um cara que mexe com reiki mexendo com energia. Ele supõe isso. Tá bom? E ele atua com a mediunidade mexendo com energia, que é um negócio que nós desconhecemos. Mexe com coisa desconhecida que você vai ver o que é bom. Mas essa aí, doctor, é a definição de energia cinética. É a energia que provoca trabalho através de um deslocamento ou através de alguma ação. Chama de energia cinética. Essa energia que o doctor está falando é outro tipo de energia, né? Sim, mas o que a pessoa encarnada na Terra tem de conhecimento? O que ela sabe, se ela for falar o que é energia? O que ela vai falar? Ah, acho que não. Hã? Muito pouco. Pois é. A tradução de tudo isso que eu estou te falando, com simplicidade, né? Bem assim, sabe, esculachado? Meu esculacho do negócio, bem esculachado, bem chinfrim. É que energia é tudo que produz trabalho. É o que a gente sabe de grosso modo na Terra. Isso não é energia. Entendeu? É isso que você está falando. Essa não é energia de que a gente está querendo movimentar quando a gente quer mexer com a pessoa e ajudar a pessoa com energia. Não é essa energia, não. A gente não sabe sobre essa energia que a gente quer movimentar para ajudar a pessoa no corpo de carne. Nem no espírito. Não sabemos. Então, por via das dúvidas, eu não sei de onde eu vim, eu estou na Terra, então eu tenho que pressupor, tá certo? Por uma situação realmente de cuidado, de que supor que eu não sei o que é energia. Porque eu não sei de onde eu vim. Então eu chamo alguém que provavelmente, né, veio de outro lugar e eu falo, eu quero espíritos que têm competência e conhecimento e têm autorização para mexer com energia. Por exemplo, nós podemos mexer com fluido. Tá bom? Então, nós podemos por quê? Porque está autorizado no livro de André Luiz. Tá bom? E a gente vai mexer... Ué, não tem ninguém? A Ana. Então a gente vai mexer com fluido. Pode mexer com fluido à vontade. Viu? Pode mexer com fluido à vontade. Como que faz para mexer com fluido? O que a gente precisa para mexer com fluido? Vocês responderam agora, faz 20 minutos. A prece, a vontade. A prece e a Sim. vontade de fazer o bem. sim. Tá legal? E como é que a gente faz para ter fluido ruim em volta de nós? Pensamento negativo. Pensamento. Pensamento negativo. Aí você tem um pensamento negativo, um pensamento de ódio, um pensamento ruim de alguém, você se envolve em fluido ruim, não é? Sim. E o seu pensamento atrai o que mais? Espíritos, né? Espíritos? Que estão na mesma... Faixa vibratória que você. Espíritos Ruim. trevosos. É. Tá bom? O que é espírito trevoso? Sem luz. Tá na Sem escuridão. Tá na escuridão. Não, tudo bem, mas o que é espírito trevoso? Que vive aqui? Espírito trevoso não é espírito ruim. É espírito que desencarnou ligado à matéria. Primeira coisa, não existe espírito ruim em si mesmo, tá? Existe espírito em sofrimento. Sim. Deus não criou nenhum espírito ruim. Ah, mas e o capeta? Não existe. Tá bom? O demônio é o ser humano mau.
Não existe demônio, tá? Não existe um ser que disputa, como diz um monte de religião, de igual para igual com Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso não existe. É uma alucinação que a religião trouxe para nós. Tá bom? Existe tudo abaixo de Deus e entre a matéria é espírito. E todos os espíritos são criaturas, são criados por Deus. Tá bem? Sim. Então vamos voltar aqui, sem que as pessoas mais antigas respondam. As pessoas mais novas. O que é Deus? Eu já falei na primeira aula do curso, eu fui a primeira a falar, não vou falar mais. O que é Deus? Energia suprema. Energia suprema. Nós falamos junto aqui. Peraí. Ô Zico, nós introduzimos. Você tem Só um minutinho. Você vai fazer cola? Eu vou pensar aqui, peraí. Ô Zico. Olha ele colando, gente. Por que você está procurando a sua anotação? É. Baixou? Não. Sua anotação tá capenga, igual. Não, Você trouxe a sua irmã e o seu cunhado para você me trincar de vergonha? O seu pai, Inteligência bicho. suprema, causa primária de todas as Repete coisas. com fé agora. Energia suprema. Energia suprema. Não é energia, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é bonita. Tá vendo? Tá bom. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Aninha! Por que nós estamos perguntando o que é Deus? Porque ele é o fluido dele Sim, também, mas- né? Isso. Então tá. Então se Deus é inteligência, Suprema. causa Causa primária de todas as coisas. todas as coisas. De todas as coisas? Sim, de Tudo. 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 Então Deus está lá em cima, ó. Deus é tudo. Beleza? Tudo é Deus. Isola ele, para baixo dele, espírito e. Para baixo dele, espírito e. Abaixo? Claro, deixa Deus quietinho lá. Espírito e matéria. Criou tudo. Espírito Matéria. e matéria. Então são três os elementos principais do universo. Deus, Deus, espírito e matéria. certo. Se você não aprender a lidar com a matéria, Você não consegue fazer você não consegue lidar com Deus, tá? Não vai entender Deus nunca. E a ciência está dentro da matéria? Quem? A ciência está dentro da matéria? Ela Tudo. entra- Não, presta atenção. Presta atenção. Você perguntou se a ciência está dentro da matéria. É. Abaixo de Deus tem o quê? Jesus. Oh, Espírito. Acabamos de falar todo mundo em cor aqui. Espíritos. Deus, Espírito. Reginane, então, Deus. Deus Espírito E e o que mais? matéria. Matéria. e matéria. Se não é espírito, É É matéria. matéria. porque não vai ser Deus, concorda? Sim, Então tudo que não é espírito é matéria. Sim. sim. Então tudo que você movimenta na ciência, na medicina, é tudo matéria. Tá. Tá? Você está vendo o fluido que está te movendo agora? É sim ou não? É simples, é didático. Você está vendo o fluido que está te envolvendo agora? Que eu tô vendo, não. Não, mas ele existe. Você sabe disso, não sabe? Tá bom. O fluido que você está te envolvendo, nós falamos no começo. Você não vê, porque ele é muito sutil. Sutil. Ele é imponderável. Moderado. Tá certo? Mas para os mentores, ele é grosseiro como é a água para nós. Sim. Tá? Então tudo que tem abaixo de Deus, inclusive o espírito e toda a matéria que existe, mesmo os corpos fluídicos, os espíritos desencarnados, que tem corpo espiritual só e não tem corpo de carne, o corpo espiritual tem matéria. Sim. Mas você encarnado, você está no seu sentido, os seus sentidos estão muito prejudicados por conta da matéria. Então tem um monte de coisas, uma infinidade de coisas que você não percebe por causa do corpo de carne. Você está na encarnação. Isso significa que quando você desencarnar, como vai ser a sua vida? Como que você vai ver as coisas? Você vai ver melhor? Vou retomar. Se o seu corpo de carne causa um bloqueio nos seus sentidos, e os fluidos que estão te envolvendo agora, você não pode ver, quando você desencarnar, você vai ver? Vai. Vou. Vai. Vou. Vai? Vou. Não vai não? Não necessariamente.
Porque se você estiver ligado na matéria, aí você de um vê. jeito que você não entendeu a matéria, você já vive em trevas encarnado. Encarnado. Entendi. E a morte faz o que com você? Faz você melhorar ou não? Não faz melhorar, fica igual. Não. Fica igual. Não faz você melhorar. Não melhora? Fica igual. Depende, né? Para de colar a lica da Não Marli. tô falando, depende. O que acontece com você? Você melhora ou não? Quando você morre? Não, depende, né? Depende do quê? De você. Não, de mim não. Não, do que De tá. você. Porque você Isso. tem de escolha, né? Depende do quê? Se você estiver preso na Se você matéria, ficar preso na pior. matéria, você vai... Depende então do quê? De cada um. De nós. Depende de como Isso, você depende viveu de a nós. vida. Do quê? Aí a de gente como vai você escolher viveu se a vai vida. ficar. De como você vive. Isso. Você tem um bom salário? Quem tem um bom salário aqui? Levanta a mão. Eu tenho um salário ótimo. Tá com vergonha do quê? Eu sei que você tem um bom salário. Levanta a mão, garota. Você ganha salário mínimo? Não, não Ganha mais de 5? Não, Ganha mais de 5 salário mínimo? não, não. Não, pede demissão, minha filha. Toda semana você está esgotada. É. Manda currículo e sai dessa porcaria. Olha, no Brasil, quem ganha mais de 3 salários mínimos é considerado classe média. Acima de 5 é classe média alta. Tem alguém aqui que não é classe média? Está abaixo de classe média? O senhor não conta, né? O senhor não tem salário? O senhor tem salário? Tem aposentadoria? É menos de 3 salários mínimos? Menos. Menos. Então ele não é nem classe média. É um terço. Tadinho. Um terço. Um terço do... Magoou. Magoou o seu Gilmar. Não, não magoou porque eu sou sincero, né? Não. O senhor tem toda a razão. Então, no meio de nós aqui, ó, nós estamos em 10 agora, aumentou, hein? Não é, seu Gilmar? Aqui, nós estamos em 10 agora. Sim. Tá certo? Uma pessoa ganha menos que 3 salários mínimos. Tá vendo? Tá vendo? Ai, que bonitinho. Sou eu. Então a maioria de nós está muito bem na foto. Beleza? Por causa da estatística do IBGE, não é culpa minha. Certo. Tá certo? Agora nós vamos ao... É porque por essa eu não esperava. E os filhos dele estão aqui, né? Eu não esperava nem o seu Zigomar, quanto Não, mais... mas precisa Mas eu não vou deixar sinceridade. ele falar o que estava programado, tá? Tá beleza? Então, quando você desencarnar, você, eu, todo mundo aqui, quando desencarnar, vai ficar melhor do que estava encarnado? Não. Não. Depende de... Você. Da Hã? situação que ele tá Depende de vivendo. você de novo. Peguei você com um bombom inteiro na boca. Depende de como você viveu. Tá certo? Então, se você viveu bem, você fez o quê? Para viver bem. Caridade. Fez o bem. Muito bem. Qual é o objetivo da vida encarnada? Fazer o bem. Fazer o bem. Caridade. Todo mundo aqui está fazendo bem pro próximo, sem esperar o próximo bater na porta? Sim. Então tá bom. Agora eu vou falar um negócio que estava programado, tá? Oi. Então, aí quando a pessoa é presa muito na matéria, né? É. Ela também, ela sofre também quando ela desencarna, né? Não, então vamos entender esse negócio de preso na matéria, tá? Tá. A pessoa que está presa no sentido que nós estamos fazendo figurado é a pessoa que não entendeu a utilidade da matéria. Então nós estamos classe média alta, certo? A gente não tem que pegar nosso salário inteiro e sair por aí doando, que senão nós vamos virar Não, entendi. morador de rua também, não é isso? Não, entendi. No livro dos Espíritos, inclusive, fala assim, Tá. pelo menos o supérfluo Sim. você ajuda os outros. Sim. Tá? Porque quando você sair daqui, qual é o ideal? É você não olhar para trás. Presta atenção nisso, hein? É não olhar para trás. Porque eu estou voltando para casa. Quem me interessa está lá, não está aqui mais. Se quem está aqui não me interessa mais, porque senão vai me atrapalhar, pessoas, eu estou falando de pessoas encarnadas. Se quem está aqui não me interessa mais, porque eu tenho outro objetivo, voltar para casa e me preparar, porque esses caras vão chegar lá um dia e vão precisar de ajuda, matéria, então eu faço o que com ela? Menos ainda. Sim, mas se você trabalhou a vida inteira para ganhar dinheiro, e vai ganhando, e ganha mais, e quer mais, e a casa não está boa, e eu quero uma casa melhor, agora eu quero uma cobertura, e agora eu quero um bairro melhor, e agora não serve mais o Morumbi, eu quero ir para outro canto, eu quero morar na Vieira Solta, na cobertura de frente para o mar, e mais, para onde você vai quando você reencarnar?
Porque você não precisa ser exagerado assim, eu estou exagerando, tá? Tá. Pra lugar nenhum, você fica Vai aqui. ficar preso, Não vai para né? lugar nenhum porque você já está vivendo em Vai trevas, ficar tá? preso. Se você gosta muito da grana, se você está cada vez mais arrecadando grana e não faz... Porra. Desculpa. Eu tava fazendo um vídeo aqui no YouTube. Porcaria nenhuma, foi o que ela falou, viu, gente? Ela falou, porcaria nenhuma. Vocês escutaram errado. Tá? Se você não fez nada com dinheiro, a não ser juntar e botar embaixo do colchão, você vai pra roça. Você vai precisar de mesa e uma mesa boa para você ser tratado. Tem exceção? Não tem. Não tem nenhuma. Nenhuma exceção. Eu vou falar para vocês um negócio que pode deixar vocês doidos da vida. Se quem conhece Divaldo Pereira Franco, tá? Se Divaldo Pereira Franco, com tudo que ele fez, lá no escondidinho dele, ele gosta de homenagem, ele gosta de não sei o quê, ele está se ligando a matéria e você não está percebendo, hein? Verdade. É, primeiro jeito de se ligar a matéria. Não, você percebeu? Do Divaldo, sim. Eu não percebi nada, eu estou só falando, uma coisa como Bem qualquer posse, outra. né? Porque tem gente que é um símbolo para nós, não é isso? Sim. Mas a hora que você vai ver, o cara está preso à matéria, Tá. tá? Então vamos falar outra coisa. Quem é católico aqui? Não tem vergonha não, minha filha. Católico, eu fui batizado na igreja católica. Eu sou católico, tá? Eu sou espírita, Da maioria. tá? Para onde vai Francisco quando desencarnar? Papa, você está falando? Papa Francisco, católico, Papa Francisco. Papa Vai vai... ficar ali, vai ficar ali no Vaticano, ficar cuidando preso, do cargo preso, dele. vai Vocês acham que porque ele é Papa ele vai para o céu? Não, vai ficar preso. Não, pelo contrário. Toda semana aqui no domingo, com raríssimas exceções, a gente cuida de Papa nas trevas. Isso, é Não. verdade. Tá bom? É verdade. Porque a igreja não entendeu o que é Jesus. Ainda não entendeu. E eu vou falar mais coisa ainda, vocês não se ofendam, tá? Já ouviram falar do 666? Sim. Sim, Você sabe de onde veio isso? Quem que falou sobre isso? Emmanuel. O quê? Emmanuel. Hoje é dia Nós 13, né? tratamos também. Hã? Hoje é dia 13, né? Por que tem isso? Hoje é dia 13. Nossa, Não aparece sei. lá no livro ali. Não sei. Mas da onde veio essa história do 666, da besta? Então, Da? Nostradamus falava muito dele. Não. Né? Nostradamus é muito Ah, da depois da Bíblia, história. isso. Aonde consta isso? No caminho da luz do Emmanuel. Na Bíblia. Na Isso, na Bíblia. Bíblia. João em o Apocalipse. Tá certo? Tá bom? Então, o número 666 tem uma visão aí do mundo que é a besta. Sim. Tá bom. A besta existe? Não. E o que significa isso? Vocês não leram a Bíblia? Vocês são católicos. Evangelho, gente. Apocalipse. Sabe quantas pessoas leem o Apocalipse e entendem o Apocalipse? Em 10 pessoas. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, entende? Nenhuma. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Não. Mas vocês sabem o que quer dizer o que ele representa, não é? Era o filho do... O anticristo. O anticristo, é isso aí. Certo? É. Vamos por partes. O anticristo. Tá. Tá bom. Quando João, que foi o último apóstolo a morrer, tá certo? Escreveu o Apocalipse, ele estava querendo identificar alguém. O anticristo. Tome cuidado com ele. Vocês sabem quem é? Vocês não sabem? Uhum. O Papa. Lá naquela época. É. Aonde que está descrito isso aqui? O único lugar que você tem a decifração, isso aqui é decifrado. Vocês sabem onde é? No livro No A Caminho livro da do Luz. Espiritismo. No livro de André Luiz. Não, de Emmanuel. Emmanuel, né? Emmanuel. A Escrito por Chico Xavier. Caminho da Luz. E ele explica lá cada detalhe e você tem que prestar muita atenção, vocês também não vão entender. Isso aqui é uma acusação contra a igreja? Não. É que a igreja, ou o centro espírita, ou o templo evangélico, todos esses que trabalham dizendo que é de Deus Jesus, porque senão não é cristão, né? Eu sou cristão, tem a ver com Cristo. Tem a ver com Cristo é o Jesus. Sim. Tá certo? E não faz o que Jesus falou, é anticristo. Então todo mundo, qualquer lugar, inclusive na casa espírita, que usa Deus e Jesus para viver melhor materialmente, é anticristo. Porque Jesus não arrecada dinheiro, gente. Nunca arrecadou dinheiro. Ninguém em nome dele vai arrecadar dinheiro para ficar vivendo melhor. Com um bastão, com um anel de diamante, com roupa de ouro. Igreja, você já foi para Paraty?
Vai ver a formação de ouro das igrejas em Paraty, no Brasil, imagina no Vaticano. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso é matéria. Viveu ligado à matéria, vai continuar vivendo igual vivia antes, ligado às trevas. As trevas são de conhecimento e não sai daqui, fica preso. Tá? Fica ligado a esses assuntos. Tá bom? Se tiver mediunidade hoje para isso, vai ter dragão de novo, tá bom? Para tratar. Que nem a semana passada nós falamos, nós estamos falando de dragão, vai ter dragão. Tá? Vem dragão de novo. E provavelmente da igreja, porque eles estão de olho em nós, quando a gente fala mal da igreja, para eles é falar mal, né? Eles não querem revelação. Por quê? Porque você é herege. Você está falando alguma coisa da igreja que não me agrada, você é herege. Não é heresia, gente, é falar a real. O Vaticano, ainda hoje, infelizmente, vive para a matéria. E com o luxo que é. Tá bom? Eu espero que a gente não faça isso. Então, ninguém melhora com a morte. Não existe ninguém melhor só porque morreu. Se você está vivendo de algum modo assim, muda, entendeu? E vai atrás de fazer caridade. Agora nós vamos para um assunto muito mais delicado, hein? Achou que eu estava tratando de assunto delicado? Falando do Papa? Não, é muito mais delicado. Tem fone de ouvido aí para tampar o ouvido do seu Zigomar? Porque eu não sabia que ele vinha. Vamos lá. Eu não vou nem apagar aqui, tá? Esse quadro todo. Quem está falando? Quer ver que é a Regilane que falou? Quer postar que foi a Regilane que falou? O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Com a minha lousa e com o meu número. Pode postar, Kelly. Se eu tiver errado, eu pago X-salada para ela. Como é que é o nome do X-salada lá, Júnior? Estoril. É o Estoril. Que vem um X-salada desse tamanho, dessa altura, com batata frita aqui na padaria Padoca. E é Com bom Coca-Cola. E é bom demais. Quem que falou que era para eu pagar com... Então presta atenção no seguinte. Quanto custa hoje para educar uma criança numa escola? Pública. Põe um número aí, pô, só para ter um número didático. Por mês. Por mês? 500 cruzeiros? Primário aí. É, mais ou menos. Vamos pôr um valor bem baixo aqui. Beleza? Quando essa criança chegar à fase adulta, continuando a estudar e fizer faculdade, só 1 em 100, acho que é mais, mas eu vou falar 1 em 100 consegue uma faculdade gratuita. Concorda? Sim. Beleza. Então ele vai estudar numa faculdade particular. Paga. Quando esse cara completar o estudo dele e se formar em direito, eu estou chutando aqui porque eu estou falando de mim, né? Quanto gastou-se com educação para esse cara se formar, até se formar em direito? Quanto? Hoje deve uns 200 mil reais, vai, a formação. Talvez mais um pouco. Com 200 mil você não paga a faculdade de direito a um livro. mais, isso que eu ia falar. Acho que mais. Tem muitos Só a anos. faculdade de direito a um livro. Quanto tá por mês? 2,5 pau onde eu estudei. Então, 2,5 pau dá 30 mil por ano. É, mas tem as Vezes apostilas, 6, não sei o mas quê. não dá 200 mil. Então faz a conta. Quanto Dá 6 dá 180, dá 200. São 5 anos. Então dá menos, dá 150. 150? É. Então tá bom, dá 150 mil. Tem mais deslocamento. De lanche. prestação. É. Ou de prestação. De mensalidade. Eu ainda estou no financiamento dele que levantou os 2 mil. Eu, 159 mil estou fazendo por base. Isso mesmo. Aí você Só tem que isso é só mensalidade. refeição, material e outras coisas. Hoje eu nem sei, porque na minha época tinha livro, né? Agora eu não sei. Um livro meu de direito civil na época eu não conseguia comprar. Eu pegava o refúgio, o emprestado. Os caras eram tudo, pai era tudo advogado, meu. Um código civil para mim lá, o cara trazia um velho lá para mim, eu cascava. Aí vamos lá. Só o curso de direito. Quanto que esse cara gastou desde quando ele foi alfabetizado? Que o pai gastou com ele? Muito. Vamos pôr quanto, mais ou menos? Uns 500. Vamos pôr né? barato. 500 mil? É. Barato, Eu ia pôr porque mais- tem muito mais, né? Porque, 250 pau. porque quem é que pagou isso aqui? O pai, né? O pai. E ele não pagou só a escola, ele pagou o alimento, a roupa, a casa, a É, luz, a sustento energia. Lá, dá mais de 1 milhão. Tá bom? Tudo isso é o mesmo. Beleza? Aí eu me formo, vou trabalhar, porque eu sou advogado. Dá licença, que eu sou um advogado com 25 anos de carreira. Eu ganho 10 mil por mês. Tá certo? E a minha mãe ganha 1/3 de salário mínimo de aposentadoria. E eu não sou sozinho.
Eu tenho 3 irmãos. Um deles fatura mais de 5 milhões por mês, que é um empresário. O outro eu não vou falar, porque ele realmente é necessitado de ajuda, ele não tem condição de ajudar ninguém. Tá legal? E minha mãe ganha 1/3 do salário mínimo. E a gente não tem coragem de dar R$1.000 para minha mãe por mês, para ajudar no salário mínimo dela. Eu estou escutando os grilos lá fora. É por isso mesmo, é para pensar, tá? Como isso se explica para um cristão? Fala para mim. Meu pai não fez mais do que obrigação. Eu não pedi para vir no mundo. Eu já vi isso. Agora, como espírita, você pode falar a mesma coisa? Não, porque a gente pediu para vir no mundo. A gente ficou na fila. Tá? Eu conheço um monte de pai e mãe que nem tem aposentadoria, nem por idade. E quando o filho vai ajudar, que a mulher não tem onde morar, leva a velha para morar onde? No fundo do quintal, onde ninguém nem precisa ver a mulher. Eu estou exagerando? Não, não estou exagerando. Tem caso muito pior. Tá? E eu não estou falando de gente pobre, tá? Estou falando de gente classe média alta, que formou em faculdade. Não esquece disso aqui, ó. Não estou falando mais da classe média derrapante. Estou falando de classe média alta. Como é que pode nós, cristãos e espíritos, deixar nossos pais viverem assim? Fala para mim. Então, quando eu que faço isso aqui errado, não ajudo minha mãe, quando eu morrer, eu vou para onde? Só porque eu sou dirigente de casa espírita? Eu vou precisar de ajuda de todo mundo. Com certeza. E do perdão da minha mãe. Com certeza. Tá? Não dá para consertar o passado, mas você pode fazer um futuro melhor, um final melhor. Não está fazendo? Faz agora, daqui para frente. Vocês podem pegar as conversas nossas com o Espírito. Né? Irmão, Deus e Jesus não quer saber o que você fez de errado, Ele quer que você viva melhor agora. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar, para você ir para um lugar bom e viver uma vida melhor daqui para frente. Tá? Porque a gente só quer coisa muito melhor do que nós temos na matéria. E o que a gente gasta só de combustível com o nosso carro para passear, sustenta a mãe da gente. Viu? É melhor a gente começar a pensar. E tem mais ainda, viu? Tem mais. Tem mais. Tem mãe que, graças a Deus, tem onde morar porque o pai deixou, porque alguém deixou, porque trabalhou a vida inteira, está ganhando uma miséria de aposentadoria, depende de loas, de ajuda de governo, porque nunca recolheu nada, porque o pai, o marido, não deixava trabalhar, tinha que cuidar da família, mas ficou com a casa, tá certo? Tem onde morar. O filho ainda vai morar com ela até 45 anos, não quer casar. Até ele juntar toda a grana, até ele ter todas as coisas dele para não ter que dividir com ninguém. Agora eu vou casar. Agora eu vou casar. Estou falando de casamento, tá? Mas é uma ideia. Agora sim eu vou casar. Por quê? Porque agora eu já tenho o que eu preciso. E não vai se comunicar com o casamento. Estou falando de uns exageros da vida, mas tem um monte, viu, gente? Tá? Gente que não quer saber nem do cônjuge. Já está planejando como que eu vou dar um chapéu na divisão de bens se por acaso eu me separar. Olha, a gente já entra no relacionamento pensando na separação. Eu quero cuidar do meu dinheiro, dos meus bens, do meu carro, da minha casa. Né? Tá bom? Então, é isso que a gente tem para falar. Primeira coisa, entenda bem sobre fluidos, que você pode receber ajuda, mas você pode ajudar muita gente aplicando passe. Não fica esperando em casa. Vai atrás da pessoa necessitada. Qualquer um pode aplicar passe. Que curso que tem que fazer para aplicar passe? Nenhum. Basta você ter vontade de fazer o bem. Entendeu? E tem mais. Tem casa espírita que proíbe. Você quer fazer, você faz. Mas aqui a gente não autoriza ninguém a aplicar passe nos outros na rua. Não é só dentro do centro espírita. Então o cara que não vem, minha mãe não vem no centro espírita, está morta. Vai morrer. Minha mãe teve uma inflamação no joelho que ela não conseguia levantar da cama. E aí ela teve bastante isso aí, várias vezes. Minha irmã ligava para mim, ué, mãe não consegue nem levantar da cama. Tá bom, eu vou lá, voltava para casa, aplicava passe na minha mãe levantava assim, ó. Te juro por Deus, eu falei assim, nossa senhora, como que você fez isso? E a casa espírita dizendo que eu não podia fazer. Tá? Toma cuidado com isso. Onde que está o ventilador?
Aqui atrás, ó. Tá abafado aqui ou é impressão minha? Não, você que tá com calor. Você que tá com calor calor. assim, Não, mas eu fico. Você que tá com Tá pulando aí. Quando eu trabalho, eu fico calor. É. Tudo bem, gente? Sim. Tá bom? Então é o seguinte, o espiritismo não é um passeio no parque, passar a mão na cabeça e dizer que tá tudo bem. Você tem que mudar o jeito que você vive. Tá legal? Tem que mudar. E se não tá dando certo também, tem coisa que não tá dando certo, né? Pô, mas não tá dando certo há quanto tempo? 10 anos. Não tá na hora de você mudar um pouco o jeito de fazer? Se 10 anos você tá fazendo e não tá dando certo, muda. Não é, seu Zigomar? Sim. Muda o que você tá fazendo, muda o jeito. Né? Mudar o sistema. Para ter um resultado melhor. Tudo certo aí, não? Então nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nós recebemos, pelas inspirações e pela movimentação que fizeram para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus.